apresentar. Então, essa seria a resposta do humilde, bem diferente da resposta daquele que é arrogante e daquele que tem um complexo de inferioridade ou uma falsa humildade. O humilde, ele, sim, se humilha, se rebaixa, mas ele sabe que tem ali a sua capacidade, que é capacitado por alguém bem maior do que ele. Quando a gente traz para o contexto cristão, a humildade é reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer a nossa total necessidade de estar nos relacionando com Ele, por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, do pregar a palavra de Deus. Então, ser humilde seria reconhecer que Deus é infinitas vezes transcendente a você em inteligência, em tantas outras coisas, em poder, em tudo, e que você precisa, por isso, estar em comunhão com Ele a todo momento. É você reconhecer a grandeza dele, a sua fraqueza e que por isso você precisa de Deus. Então, que a gente não confunda em nenhum momento a humildade com esse complexo de inferioridade. Creio que a gente sabe diferenciar ela muito bem, até porque não é difícil da arrogância, apesar de em algumas vezes cairmos em algumas ciladas, mas costumeiramente temos a facilidade de fazer com que o complexo de inferioridade pareça, né, ali de alguma forma, humildade. E aí não somos capazes de fazer nada, como dito, de aprender nada, de seguir adiante em nada. No cristianismo, a humildade ela é mais carregada de significado ainda. Porque os cristãos eles entendem que, ainda que consigam alcançar aqui na Terra um patamar bem elevado de referência em alguma atividade ou alguma coisa, um dom intelectual que você tenha, ainda assim existe alguém que é infinitas vezes mais poderoso do que você, que é Deus. Então a Ele nós devemos nos humilhar. É o que Pedro nos encoraja a fazer. E diante disso eu queria destacar com os irmãos somente a parte B do verso 5 até o verso 7, analisando de forma bem rápida, porque na quarta-feira a gente sempre passa uma mensagem um pouco mais curta, algumas expressões, né? Como, por exemplo, logo no início, Pedro diz, na parte B do verso 5, cingi-vos todos de humildade. Então, em algumas traduções traz, revesti-vos de humildade. E o que significa? Vistam as roupas da humildade. Porque existem sim outras roupas, e desde o começo, roupa tem sido o símbolo ali da nossa desgraça, né? No Jardim do Éden, quando pecaram Adão e Eva, Deus desceu procurando eles se escondem, percebem que estão nus e ali vão procurar alguma coisa para cobrir a sua nudez. Roupa. Fazem uma roupa ali, ainda que seja improvisada, né? Para cobrir a vergonha deles, a desgraça deles, que é o pecado. E é essa roupa que a gente, desde então, utiliza. A roupa que cobre a nossa vergonha ou a roupa que deixa claro que somos pecadores. Era essa que Adão usava, que Eva usou no Jardim do Éden. Mas o cristão verdadeiro, ele se veste de roupas diferentes. Não de orgulho, não de pecado, mas roupas de humildade, como diz Pedro. E notem que é um ato voluntário. Ele diz, revistam-se de humildade, ou seja,
Você decide se revestir dessa humildade. Como dito no verso 2 do mesmo capítulo, capítulo 5, né? Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, ou seja, não por obrigação, mas espontaneamente, de bom grado. Então, não é por obrigação. Revista-se de humildade, mas espontaneamente. Outro aspecto que é bem interessante desse revestir-vos de humildade é que essas roupas nos servem não servem de maneira nenhuma para exaltar a pessoa que as utiliza. Quando a gente se reveste de orgulho, a gente tenta de toda maneira exaltar nós mesmos, né? A gente veste o orgulho e diz: eu sou aquele que prega melhor dentro da igreja. Eu sou aquele que é melhor, se destaca mais num grupo de louvor. Eu sou aquele que é melhor em determinado departamento. E por aí vai. Mas as roupas de humildade não. Ela em nenhum momento busca se engrandecer, de maneira nenhuma. Quem está vestido com essas roupas tem a ciência de que existe alguém muito maior do que ele e que, por isso, essa pessoa, esse Deus, merece todos os louvores. Então, a pessoa que se reviste de humildade se humilha para que seja engrandecido o nome de Deus. E outra coisa interessante é que a beleza de uma pessoa que se veste com essas roupas, com as roupas de humildade, não estão no seu exterior. Quem se veste de roupas de orgulho não tem beleza alguma. Acha que tem. Mas quem se reveste de roupas de humildade tem uma beleza, que não é exterior, é interior. Como dito em 1 Pedro 3, do 3 ao 4, onde diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a nossa beleza, ela tem que ser interior. Por muitas vezes não vai ser reconhecida aqui na terra. Mas, lembrem-se, se você está vestido de roupas de humildade, você se humilha para que o nome de Deus seja engrandecido. Logo, você não está preocupado, ou não deve estar preocupado, se você realmente está com essas roupas, com a sua aparência aqui na terra. Mas você está preocupado com o que Deus pensa de você. Eu creio que quem estava na Umbrec, que foi realizada em Farias Brito, lembra um pouco desse aspecto, né? Porque o pastor Leandro Lins ele falou um pouco sobre isso, né? Pessoas que pensam demais na opinião dos outros. E aí alguns dizem que a solução para isso é: não pense na opinião de ninguém. Pense na sua opinião. Mas ele mostrou para a gente que a resposta bíblica para quando nós passamos por esse problema de pensar demais na opinião dos outros é não pensar nem na opinião dos outros, nem na sua própria opinião a respeito de si mesmo, mas sim pensar no que Deus pensará ou dirá a respeito de você. Então, que a todo momento a gente viva humilhando-se para que Deus possa nos engrandecer, como dirá nos versos mais à frente. Ainda no verso 5, na parte B, ele diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Deus resiste aos soberbos. A gente percebe aqui que Pedro ele está escrevendo baseado em Tiago 4:6, onde Tiago cita
Provérbios 3, 34. Eu peço que algum irmão abra. Eu acho que vai ser mais fácil para algum dos irmãos abrir primeiro do que eu. Provérbios 3, 34. Quem conseguir abrir primeiro pode ler, viu? Isso. Humildes. Exatamente. Então, a gente percebe aqui uma relação de oposição, né? Todos os pecados, eles são em si perigosos. A gente sabe que todo pecado leva a outro. Mas quando se fala de orgulho, muitas vezes a gente não tem total conhecimento do perigo que o orgulho traz. O orgulho, oposto da humildade, é mais perigoso para nós do que outros pecados. Por quê? Outros pecados, eles fogem de Deus. Eles se distanciam de Deus. E fazem você se distanciar cada vez mais. O orgulho, não. O orgulho, ele opõe-se diretamente a Deus. Ele se coloca você que está vestido nessas roupas como em uma guerra direta com Deus, onde você tenta dizer que o seu orgulho ou o seu ego está acima e Deus sempre se opondo também a você, porque é essa a relação que mostra aqui para a gente. Como diz no verso 5, né? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste às pessoas que não são humildes. E é essa relação de que, assim como o orgulho opõe-se a Deus, assim também Deus se opõe à pessoa que é orgulhosa. No verso 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhem-se, vocês já sabem o que é. Engrandeça o nome de Deus, humilhe a você mesmo e aceite a repreensão e tenha mudança. Debaixo da poderosa mão de Deus significa isso, para que nós estejamos aceitando as repreensões de Deus. Isso mais para aqueles que ainda, de alguma forma, estão vestidos nas roupas de orgulho. Porque Deus repreende a essas pessoas porque Ele se opõe diretamente também ao orgulho. Então, aceitem a repreensão de Deus e tenham mudança. Isaías capítulo 9, verso 13, eu peço que alguém abra novamente. Isaías capítulo 9, verso 13. Diz assim: todavia, este povo não se voltou para quem o fere. Todavia, esse povo não se voltou para quem o fere. Ou, se a gente colocar de uma outra maneira, todavia, esse povo não se voltou para quem o repreendeu, para quem o castigou. Isso no verso 13 de Isaías 9. Nem busca ao Senhor dos Exércitos. Quando a gente está caminhando com roupas de orgulho, a todo momento Deus está nos repreendendo. E Deus tem as formas dele, de como fazer isso. Nós estudamos que Deus se opõe também diretamente àqueles que são orgulhosos. Então, se você está vestido com roupas de orgulho, infelizmente, você está em uma guerra diária
com Deus, diretamente com Deus. E aí sim, você está no meio de um problema. E é pior ainda que o orgulho ele faz com que a gente não perceba o que está acontecendo ao nosso redor. As repreensões de Deus, Deus dizendo que o caminho não é esse, que você deve ir por outro lugar. E aí o que é que acontece? Você cai em problema, mas não muda. Logo, não é um cristão verdadeiro. A gente sabe qual é a maneira que o cristão verdadeiro encara os problemas, como ele passa pelos problemas. Ele aprende. Ainda que ele saia todo quebrado, ele aprende alguma coisa com aqueles problemas. Mas a pessoa orgulhosa, não. Ela passa ali por esse determinado problema e pensa que não era para ela, ou por que está acontecendo isso comigo, né? E não aprende de maneira alguma. Não muda. Não se volta para aquele que o castigou, que o feriu, que está tentando repreender ele. Não se volta para Deus. Por isso que Pedro diz: revistam-se de humildade, vistam as roupas da humildade. Nós precisamos voltar para aquele que quebra o nosso orgulho, para aquele que destrói o nosso ego. Precisamos nos revestir de humildade para deixar assim as roupas do orgulho. Ainda no verso 6 diz: para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aguarde o tempo de Deus, isso com humildade e com paciência. Aceite, simplesmente, aquilo que está acontecendo e aguarde o tempo de Deus. Se for necessário que você mude, busque na Bíblia, na palavra de Deus, em oração, em qual ponto você deve mudar. Mas, se você está vestido em roupas de orgulho, mude. Busque mudança de alguma forma. Leia, estude, procure, para que você não caia no mesmo erro das pessoas que passam a vida toda nesses trajes e ainda assim acham que estão de alguma maneira agradando a Deus, sendo que estão em uma constante guerra direta com Deus. No verso 7, diz: lançando no sentido de uma vez por todas, você joga realmente a vossa ansiedade. Todas as nossas preocupações, como fala em Filipenses 4:6, devem ser lançadas para Deus. E isso é um ato de humildade claríssimo, de uma pessoa que se revestiu com vestes de humildade. Porque aqui você deixa bem claro que não consegue, com suas próprias forças, e que precisa da capacitação que vem do alto, que vem de Deus. Então, entregue a Deus as suas ansiedades, não tente lutar você mesmo, mas entregue a Deus. Nos revestirmos de humildade e aceitar a repreensão de Deus traz alguns benefícios para a gente, né? Podemos desfrutar da soberania de Deus no aspecto de prover aquilo que necessitamos. Os irmãos têm ciência de versículos que falam sobre isso, acho que Zé Carlos pregou há uns dias atrás. Comida, bebida, vestes, Deus dá tudo isso. E a gente não precisa se preocupar. Deus é um pai para a gente. Mas para isso a gente precisa se humilhar, se vestir de roupas de humildade. E assim
a gente pode confiar na bondade de Deus, nos cuidados de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, assim como Pedro disse, né, eu termino dizendo também que sejamos humildes, todos nós estejamos nos revestindo de humildade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Peço que fique gravado na mente dos irmãos aquilo que o Espírito Santo passou, que todos nós possamos nos revestir de humildade, desse ato voluntário de fazer a vontade de Deus, de se entregar totalmente à vontade de Deus, reconhecendo a grandeza dele e reconhecendo também a nossa infinita fraqueza, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a mente de cada um dos irmãos aqui, para que possa estar meditando a respeito dessa mensagem e que, assim como é dito no versículo, nós possamos aceitar as repreensões de Deus, que nós possamos esperar o tempo certo para tudo, que nós possamos nos humilhar diante de Deus a todo momento. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que manda, Ademir.